ajudar. Mas os brinquedos ajudam em muito. E hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica, tá? Você tem 17 vibradores em casa? Tenho. 17? Tenho. Para quê? E quando a Sofia Porque- fez porque- 12 porque anos, eu dei um vibrador pra ela. Falei, vá se investigar. Vá saber do que você Cá gosta. está a educação. Mas Formação. é isso. Sim. Entendeu? Então, Aqui, na verdade, a gente tem um exemplo claro do que não é educação. A educação, ela liberta o homem, ela liberta o ser humano. Aqui, na verdade, a gente tem uma demonstração, uma diferença conceitual entre livre-arbítrio, que é a possibilidade de você escolher entre o bem e o mal, e liberdade, que é quando a gente escolhe deliberadamente um bem. Um bem, para ser bem, precisa de 3 elementos: verdade, bondade e beleza. Se não tiver um desses elementos, ele não é um bem. Ou se não tiver nenhum desses elementos, ele não é um bem. Existem basicamente 3 forças que fazem com que a gente busque um bem. A primeira força é a força irascível, que faz com que a gente, por meio da justiça, chegue até a verdade, que é um dos elementos do bem. A segunda força é a força volitiva, que é o que a gente chama de força de vontade, que ela age por meio da prudência, que é a arte de escolher bem, para chegar até a bondade, que é o segundo elemento para que a gente tenha um bem. E a terceira força é a força desiderativa, que age por meio da temperança para que a gente chegue até a beleza, que é o terceiro elemento necessário para que a gente tenha um bem. Portanto, se a gente tem essas 3 forças unidas, né, funcionando bem, e a gente encontra de fato verdade, bondade e beleza naquela coisa que está diante de nós, naquela presença que está diante de nós, a gente alcançou o bem, então a gente foi livre naquele ato, a gente foi livre, a gente teve uma escolha livre, a gente alcançou aquele bem. Se o que se está presente diante de nós não tem um dos elementos, a gente não tem a liberdade, a gente tem uma escravidão. É o que a gente olha, por exemplo, nas pessoas viciadas em drogas, em álcool, que não conseguem escolher deliberadamente o bem, que são reféns do vício, ou seja, vivem em um mundo da escravidão. Então aqui o exemplo dessa mãe é de uma mãe que induz a filha ao mundo dos vícios e não ao mundo da virtude. Induz a filha ao mundo da escravidão e não ao mundo da liberdade. A gente está falando de uma criança de 12 anos. Uma criança de 12 anos não tem uma vontade bem forte, bem formada. Ou seja, ela não tem aquela força volitiva bem formada. Ela precisa da força auxiliar da mãe, que deveria ser uma mulher madura, né, para ensiná-la a escolher bem as coisas, ou seja, para ensiná-la a prudência, para que ela alcançasse a bondade nas coisas. Mas não é isso que acontece. Então aqui a gente tem um exemplo claro do que é uma tragédia na educação.